Olá a todos, tudo bem? Aqui é o Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva, vinculado ao Governo do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Rural e sendo executado pela Associação Humana Povo para Povo Brasil. Nessa segunda videoaula, que compõe o encontro comunitário junto à Associação Comunitária do Tererê, a gente vai trabalhar com ferramentas gerenciais para associações comunitárias, né? Como a gente está trazendo aqui algumas figuras, né, que representam essa construção e esse processo coletivo de participação comunitária, né, nas construções sociais. Nessa videoaula a gente vai trazer algumas ferramentas gerenciais e no final a gente vai trabalhar um pouco o plano de ação, que é uma ferramenta que eu gosto bastante, que ajuda a organizar as ideias, né, e a organizar ações, né, que as associações normalmente no início do ano determinam, né, enquanto meta para o ano, né, enquanto ação, tá certo? Vamos lá. Primeira ferramenta que a gente traz, né, enquanto gestão, é o planejamento, né? A gente não vai falar de planejamento estratégico, né, porque é algo muito complexo, mas a gente vai falar de planejamento como ferramenta de gestão, né, organizacional. E no caso de empreendimentos da economia solidária, é essencial no processo de construção coletiva. Bom, e depois a gente vai trabalhar um pouco sobre o conceito de gestão, trazendo principalmente os processos de gestão, processos administrativos, e ao final o plano de ação, né, que é uma das ferramentas que eu particularmente gosto muito de usar, principalmente porque é simples, fácil de utilizar para empreendimentos da economia solidária e da agricultura familiar. Bom, aqui tem uma citação, né? Planejar não pode ser entendido como ato isolado, puramente técnico, precisa ser encarado como processo coletivo. E um processo não é só conhecimento e capacitação-aprendizagem, é um exercício de poder ao decidir como deverá ser o futuro da comunidade. Então, ou seja, quando a gente está falando de planejar, é algo muito mais abrangente do que a visão técnica, né? É algo de você construir ferramentas, construir processos políticos, né, pedagógicos, comunitários. Então, o planejamento é essa ferramenta que ajuda nessa dinâmica. O elemento essencial, né, do conceito do planejamento é a construção de consensos possíveis. A gente sabe que existe dentro de uma comunidade, de uma associação, existe essas relações sociais que nem sempre elas são harmoniosas, então você tem ali conflitos, tem processos diversos ali de relações, né? Mas que o planejamento ele precisa atender essa diversidade. É necessário que quando a gente vai pensar um planejamento e aí sendo percebido o plano de ação como essa ferramenta do planejamento que a gente pode pensar na utilização, esse planejamento ele vai oferecer ele precisa atender essa diversidade, né, e os interesses dessas pessoas que estão envolvidas, né. Então o plano, a ação, o plano de ação ou planejamento, né, como algo mais conceitual, ele precisa atender a todos na direção futura que melhor convenha para que a organização possa alcançar seus objetivos. Para isso é preciso aceitação ampla e restrita para que o planejamento possa ser realizado através das pessoas e com as pessoas, né, em todos os níveis. Então, quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando de níveis organizacionais, né, níveis de gestão, níveis de participação, tá bom? E que dentro de uma lógica de associativismo, né, na perspectiva da economia solidária, é uma visão autogestionária, coletiva mesmo. Qual a importância do planejamento para as organizações sociais? Primeiro, melhor define o processo de gestão e organiza os participantes, as participantes para pensar em propósitos. Quando a gente faz o plano de ação, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente está pensando processos organizativos, né? Formas de organização comunitária. Então, a gente, no planejamento, a gente tem a visão do que a gente vai fazer ao longo do tempo, né? Então, um processo um plano de ação, ele
é exatamente esse encaixe, né? Que a gente vai perceber o que a gente quer de propósito para 6 meses, para um ano, né? Aí se a gente quiser aprofundar esse planejamento para mais tempo, for algo mais estratégico ainda, né? Para 3 anos, para 5 anos, então a gente precisa ter esse passo, né? Que é extremamente importante nesse sentido, tá bom? Ajuda na efetividade das ações e definição das estratégias. Então a gente precisa entender que é essencial avaliar, né, o que a gente quer alcançar. Então a gente vai para uma assembleia no início do ano, né, numa associação, participa dos processos formativos, participa da construção do orçamento anual, né? Então a gente define as estratégias, o que a gente quer alcançar naquele ano. Pode ser até que a associação não tenha um planejamento estratégico, mas se ela faz pelo menos o plano de ação anual, plano operativo anual, já é um passo, né? Então ela define ali o que ela quer alcançar, o que ela quer fazer, né? Qual é o orçamento para aquilo ali, né? Quais são os objetivos na parte da comercialização, se tiver um grupo produtivo. Então ela define essas estratégias, tá bom? Ajuda na tomada de decisões frente aos desafios. Então é importante porque com essa ferramenta a gente ajuda a entender o contexto que a gente está, as necessidades dos associados e nos permite tomar a melhor decisão possível, tá? Se bem construído, ele vai permitir um alinhamento das ações e favorecer investimentos de apoiadores e financiadores. Se uma associação, né, independente do seu tamanho, ela tem um bom planejamento, um bom plano de ação, que ela sabe o que quer. No momento que ela for, por exemplo, pensar um projeto, vamos elaborar uma proposta de projeto, e se a associação for muito organizada, digamos que ela tenha, por exemplo, uma gestão profissionalizada, que a diretoria utilize ferramentas gerenciais, né, como plano de ação, como orçamento anual, né, um fluxo de caixa, tem um bom regimento interno, tem um grupo de produção que ali produz, né, e às vezes até tem um fundo rotativo solidário também, gerencia um fundo. Então essa associação ela está muito bem organizada, muito bem gerida e vai poder alcançar novos editais, né? Então isso é importante nesse sentido, tá bom? Se bem clareza para os sujeitos, então, ou seja, as pessoas sabem os objetivos que a associação quer atingir. Então quando você faz um bom plano de ação que vai definir as responsabilidades, as ações, quem vai participar, como vai ser feito, as pessoas se sentem mais seguras, tá bom? E também no final facilita a elaboração de projetos. Então se a gente tem os objetivos definidos, que a associação ela sabe o que ela quer, né? Qual tipo de projeto ela quer se envolver, então fica fácil, né? As entidades normalmente que dão suporte têm uma facilidade maior nessa dinâmica organizacional. Sobre a gestão, eu não queria alongar muito com relação a conceitos, mas processos administrativos a gente tem o planejar, né, que é o pensar objetivos e estratégias, né, que pode ser de longo, de médio, de curto prazo, né. A gente está trabalhando muito para nossa de ação mais curto prazo, 1 ano, né, 6 meses, tá? Organizar o que é e como fazer, ou seja, quem vai fazer, né, esse modelo de organização da associação. Coordenar, quem é que vai ficar à frente dos processos, lembrando que sempre tem que ter um responsável, né, que vai estar à frente disso aí, é importante. Até no plano de ação a gente trabalha dessa forma, né, nós temos também uma pessoa responsável, ou pessoas responsáveis, parceiros que vão ajudar, tá certo? E o monitoramento e avaliação. Eu sempre falo o seguinte, o plano de ação é interessante ele ser elaborado no início do ano, primeira reunião, primeira assembleia, tira um grupo, elabora um plano de ação, apresenta, e aí as pessoas têm a divisão das tarefas. 2 meses depois tem uma segunda reunião, uma segunda assembleia, por exemplo, né? E aí a gente pega aquele plano de ação que foi construído na primeira reunião, faz um monitoramento. Pessoal, vamos fazer um momento de monitoramento do nosso plano. E aí
aquele encontro que a gente fez se realizou, né? Aquele projeto que a gente elaborou, que a gente pôs aqui no planejamento, já foi elaborado? Se sim, e aí qual é o resultado disso? Quais são os impactos, né? Se não, poxa, o que aconteceu? Por que não fez, né, aquele evento? O que faltou? Vamos tentar remarcar esse evento para daqui a um mês. Então é isso, o monitoramento ele pode acontecer a cada 1 ou 2 meses. Aí vai depender da dinâmica da organização, da associação, certo? A avaliação geralmente é mais no final do ano, né? Mas a avaliação ela pode ser processual, ou seja, a cada monitoramento a gente faz uma avaliação. Mas a avaliação geralmente a gente faz isso no final do ano, ou seja, ou no final do ano ou no final de 6 meses. Vai depender qual o horizonte temporal desse plano operativo, tá certo? Que pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, tá bom? Então, digamos que seja de 1 ano. Aí tem os monitoramentos a cada 2 meses, certo? Aí no 6º mês faz um monitoramento mais avaliativo e replaneja. Tudo que foi planejado no início do ano, replaneja para os 6 meses seguintes. No final do ano, vai avaliar todo o planejamento. Pessoal, e aí? O que teve de resultado esse ano? A gente planejou um projeto, o projeto foi captado recurso, a gente pensamos aqui eventos para angariar fundos para a associação. E aí, já tá feito? Como foi esse resultado desses eventos? O que gerou de caixa para a associação? Um outro exemplo, planejamos a reforma do estatuto, foi feito? E aí, as pessoas gostaram da forma como foi conduzida a reforma do estatuto? Então assim, a avaliação ela vai avaliar o ano da associação, certo? Então é importante esses processos administrativos como ciclo, né? É o planejar, é o organizar, é o coordenar, é o monitorar e avaliar, como ciclo, né, de processos, certo? Plano de ação, né? Aí o plano de ação já é a ferramenta gerencial que a gente vai utilizar, né, para se trabalhar a questão do planejamento, tá certo? De uma maneira bem simples. Então o plano de ação é uma ferramenta de gestão utilizada para planejamento e acompanhamento de atividades. O plano de ação permite o acompanhamento da execução das atividades para se atingir objetivos e metas. Lembra que a gente fez essa correlação, planejamento, monitoramento e avaliação? Então o plano de ação é essa ferramenta que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Algumas pessoas, algumas organizações, algumas pessoas que trabalham com assessoria a empreendimentos usam esse termo 5W2H, né? E o 5W2H nada mais é que um termo em inglês que significa o quê? O W, né? O que, porquê, quem, quando e onde. 5W que tá what, where, why, who, when, ok? Mas na verdade é 5Q. Ok? Mas na verdade é isso, aquelas perguntas, né? O que, quando, porquê, quando e onde. O H significa como e quanto vai custar, certo? Mas é só uma forma mesmo de dizer que tem essa sigla para se pensar na construção do plano de ação, tá bom? São questionamentos na hora que a gente vai pensar a construção do plano, tá bom? Aqui tem alguns conceitos, eu vou passar rapidinho, que a gente já quer entrar no plano. O que? Qual ação será desenvolvida? Tá? Quem será responsável pela sua implantação? Eu ainda gosto de botar com quem. Eu ainda vou além do 5W, né? Eu boto com quem, ou seja, os parceiros que vão participar também, tá? Os responsáveis. O quem com quem é muito próximo, né? Quem é o responsável? Digamos que tem uma pessoa que a gente vai deliberar como responsável por puxar essa discussão. Mas a gente pode também inserir o com quem, que é os parceiros, né? As parceiras que vão ajudar nesse processo. O quando é o quando vai ser feita essa ação, certo? O onde é onde vai ser realizado. O como é os passos para a implementação da ação. E o porquê
Por que foi definida essa ação? E ainda tem um quanto, né? Que é o quanto vai custar, tá certo? Aqui tem um modelo de um plano de ação. A gente vai mostrar dois modelos, um no slide e outro no Word, tá certo? Então aqui ele tem um problema identificado, produção insuficiente. Qual é a ação que a gente vai fazer? Modernizar a produção, certo? Aqui é o que, a ação é como, certo? Área funcional, produção, quando, em 2 meses, como. Como é que vai fazer essa modernização da produção? Para tentar melhorar a produção, captar recursos, aquisição de um equipamento, pesquisa de preço. Quem vão ser os responsáveis? Diretor financeiro e presidente. É o quem e o quanto vai custar, né? Quanto vai custar essa máquina, esse equipamento que vai modernizar a produção? 50 mil. Quais são os resultados esperados? Melhoria da produção e atendimento à demanda, certo? Então esses são os resultados que a gente espera alcançar, tá bom? Vamos ver agora no outro documento que vai tratar sobre plano de ação. Isso aí já está mais detalhado, está mais dentro da realidade das associações, tá certo? É um outro modelo. Então vamos lá. Elaboração de um projeto, né? A gente tem aqui o que, com quem, como, onde, quando e quanto, certo? Então a gente tem 2 exemplos aqui, tá bom? Então vamos lá. O que? Elaboração de um projeto, tá? É um exemplo. Com quem? Ou seja, quem vai participar? Percebe-se que aqui é o quem e com quem, tá? Então diretores, associados e parceiros, tá? Então é com quem. Como vai ser feito? Então a gente botou aqui a forma de como a gente vai elaborar um projeto. Primeiro, a gente vai fazer uma realização de um diagnóstico coletivo. Depois, a gente vai levantar o problema, vai levantar a ideia central. A gente vai ter uma oficina colaborativa de elaboração de projeto, né? Para que todo mundo aprenda como se faz um projeto. Não é só elaborar a proposta, mas é como a gente vai coletivamente aprender, um espaço de aprendizado. A seguir, a gente vai ter um grupo de sistematização, ou seja, nessa coletivo, desse grupo de pessoas, as ideias que vão ser geradas, a gente vai sistematizar, organizar e enviar a proposta de projeto. Onde vai ser realizado essas atividades da elaboração do projeto? Na sede da associação, certo? Quando vai ser? A primeira oficina, a gente botou aqui um período de 2020, né, o diagnóstico. A segunda oficina, também um determinado período aí de 2020, né, de elaboração de projetos. E a terceira, a consolidação e preenchimento do formulário, ou seja, sistematização e envio, né, elaboração, preenchimento do formulário com as informações geradas no diagnóstico e na elaboração do projeto, certo? E quanto vai custar? Aí a gente vai ter a alimentação para 2 oficinas. Aí a gente botou um valor estimado de R$400. Um deslocamento para o facilitador, R$120. Entendam. Por que a gente bota o quanto? Porque a gente vai pensar também o orçamento anual, certo? Então digamos que a gente vai desenvolver as atividades na comunidade. Em um determinado período de determinadas atividades a gente vai estipular custos. Então aqui, com todo o planejamento feito, digamos que sejam muitas atividades aí ao longo desse ano, né? Que vai desde a elaboração de projeto, até realização de mutirão, até reforma de estatuto, né? Até compra de uma máquina, né? O que seja, a gente vai ter aí uma série de atividades que vão ter custos. Então aqui dá para ajudar também na elaboração do orçamento anual, entendeu? Aí o que acontece? Vamos para o segundo exemplo. Realização de mutirão comunitário. Com quem? Os associados. Como? Identificação de participantes e definição dos beneficiários, ou seja, das pessoas que vão participar, né, do mutirão comunitário. Digamos que seja um mutirão para
plantio, né? Então a associação organiza aquele grupo, tem a relação das pessoas, tem um calendário de onde cada um vai ser o beneficiário, né? Então define-se, por exemplo, um agricultor por semana, né? E aí toda semana um agricultor, o grupo de agricultores vai ajudar aquele agricultor a preparar a terra, né? A organizar os equipamentos. Então isso é também uma forma também, né, coletiva de auto-organização. Como vai ser, né? Onde propriedade dos associados, quando um agricultor por semana, certo? Se a gente quisesse botar até o quanto aqui, a gente podia botar. Digamos que um agricultor vai receber, vai ser o beneficiário da semana. Aí vai todo mundo para o terreno dele, né, para a propriedade. E lá ele prepara um almoço, né? Ele prepara alguma coisa que sirva ali de alimentação para as pessoas. Aí se ele quiser botar assim, vai custar, sei lá, R$100. Então ele já pode estipular aqui, alimentação para as pessoas que vão participar do mutirão, R$100, certo? E aí já começa a organizar tanto as atividades quanto também a parte orçamentária. O que é importante disso aqui, pessoal, o que acontece? É que ao longo do tempo, quando a gente for fazer preencher essas atividades, né? Que a gente vai fazer, com quem, como, onde, quanto e quando, a gente já defina, por exemplo, a dinâmica de organização. Aí daqui a 2 meses a gente para olhar esse plano operativo, né, o plano de ação. A gente vai verificar, e aí pessoal, e aí aquele mutirão está acontecendo? Quais são os impactos gerados? Quantas pessoas já foram atendidas? Como é que a gente faz para estimular mais agricultores a participar? Então daqui a 2 meses, quando faz esse plano anual, operativo anual, a gente faz em janeiro e depois em março a gente faz um novo encontro para avaliar esse plano. A gente vai perceber as evoluções da comunidade. Então, ou seja, essa ferramenta permite a gente descrever o que a gente quer fazer, quais são as nossas estratégias, quais são as nossas ações, né? E monitorar, certo? Todas essas ações previstas. Aí no final do ano ou no meio do ano, vai depender do tempo, do horizonte temporal desse plano, a gente pode, por exemplo, fazer uma avaliação de tudo que foi planejado, que foi executado, e no final avaliar. Isso serve também de memória, né? O tempo que passou, aquele ano que foi realizado, né? Quais foram os benefícios que trouxeram para as pessoas, os impactos gerados na comunidade. Então percebam a importância dessa ferramenta gerencial para as associações, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente trouxe essa segunda videoaula, que faz parte de um encontro comunitário, que vai servir para uma associação, né? Mas que a gente pretende no terceiro e último encontro trazer, né, mais outras ferramentas gerenciais, que é extremamente importante também para as associações. Espero que vocês tenham gostado. Até já! A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.